Salve, salve, galera. Eu sou Bruno Henrique, essa é Daniela Lima. Oi. Estamos iniciando mais um Sobretudo Podcast e o convidado da vez é um cara, mano, se eu passar o dia todo aqui falando sobre as profissões dele, vai dar 3 episódios e a gente não consegue terminar. Até porque a gente ia fazer uma série só das profissões dele. Não tá acreditando? Então, se não acredita em mim, acredita nesse cara aí que tá falando agora. Trabalho de pedreiro, de pintor, de marceneiro, carpinteiro, encanador, instalação, física, musculação, artes marciais, dançarino, tazão, show de Bruce Lee, show de ninja, show de He-Man, show de advogado, policial da pesada. Outra profissão que eu faço em casa é engomar, lavar, costurar, feijão, faxina, bolo, se fazer coxinha. Já trabalhei em segurança, já trabalhei... muita coisa. E aí? Ainda não acredita não? Então vou chamar pra vocês aqui o professor, coreógrafo, baterista, servente. Peraí, produtor, me dá o livro aí. Não, tô brincando. Professor João Anderson Rodolfo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, pessoal, por estar aqui compartilhando um pouco da minha vida com vocês. Esbanjei aí no pouco. Mas é isso, como você falou, são várias profissões. E olha que assim, por incrível que pareça, com uma idade não tão avançada, né? 25 anos. Novo. Mas é isso, fico feliz pelo convite. E vamos lá, vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre mim, beleza? Pode iniciar, pode falar pra galera quem é João Anderson Rodolfo e como começou essa paixão por profissões. Caraca, é uma pergunta assim bem difícil, eu acredito até para mim responder, porque assim, na verdade, tem um ditado popular que o pessoal diz que assim, a ocasião faz o ladrão, embora eu não concordo muito com isso, mas tem um pouco de verdade nisso aí. Eu acredito que por passar um período da minha vida um pouco assim nessa questão de querer trabalhar e nunca arrumava, colocava currículo e tal, então eu comecei a abraçar várias profissões. E eu sou um camarada muito eclético em tudo que eu faço, né? Não só em profissões, mas em questão de gosto musical e outras situações também. No mais, essa questão de profissão foi o seguinte, ia aparecendo, eu pegava, dizia, tu sabe fazer isso? Eu dizia, sei. Tu sabe fazer isso? Eu sei. Tinha dinheiro envolvido, beleza, sendo lícito, legal e moral, eu tava abraçando. E aí também, uma coisa que eu sou muito de querer entender algumas profissões, querer conhecer mais a fundo. E aí eu fazia curso, eu me juntava, né, me aproximava de pessoas que já trabalhavam naquele segmento, e aí eu ia aprendendo, daqui a pouco eu dominava o assunto, e aí eu levava. E sempre que eu queria me desvincular de alguma dessas profissões, acabava alguém aparecendo, dizendo, olha, tem isso aqui para tu fazer. E quer uma outra profissão. Positivo. E era mais ou menos assim. E a questão de horários, né, que é o que hoje, particularmente, o que me sobrecarrega um pouco é a questão de horário. Porque assim, eu quero abraçar tudo, porém, às vezes se bate a questão de horário. Mas aí é aquela coisa, não foi algo tipo, do nada eu queria fazer várias coisas. Foi ao decorrer da vida, ao passar dos dias, e aparecendo do nada assim, alguma coisa, eu me interessava, fazia e levava aquilo à frente. Diferente de algumas pessoas, né? Tem pessoas aí que começam algo, mas não terminam, não. Eu sempre fui terminar, eu sempre fui muito dedicado nessa questão, assim, de querer aprender e levava à frente. E qual foi a tua primeira profissão? Rapaz, vagabundo de pai e mãe. Trabalhei na VASP, vagabundo, adolescente sustentado pelo pai. Então, assim, a minha primeira profissão, acho que como qualquer adolescente, a gente geralmente... Eu acho que como qualquer adolescente, a minha primeira profissão, geralmente era aquilo que o pai e a mãe fazia e levava o filho, né, para ajudar. E era feirante, que a gente nem colocou aqui, né? Feirante, eu trabalhei em feira. Feira de rua, né? Minha mãe na época não tinha comércio, e aí, assim como vários vendedores ambulantes, dia de sábado e nos domingos era na feira de Caporama, e levava para ajudar, e aí eu acho que minha primeira profissão foi essa, além da VASP, claro, né? Foi a de vendedor ambulante. E vou contar um pouquinho dessa história sobre a questão de vendedor ambulante. Eu não gostava, para ser sincero. Era aquela coisa de tipo assim, era muito pequeno, eu queria também, pequeno no sentido assim, pré-adolescente, e eu via meus colegas indo para as festas, e eu estava com aquela responsabilidade de estar ajudando minha mãe, né? Em vez de ela pagar alguém, ela preferia me levar, e assim, esse pessoal mais antigo, principalmente meus pais que vêm de engenho, sítio, dizia, não, homem que é homem tem que ajudar na lida e tal, aí eu comecei a enveredar por esse caminho aí de vendedor, só que eu não gostava porque acordava muito cedo. Hoje não tenho problema com isso, não, mas naquela época eu tenho muito problema com isso, porque eu vi os adolescentes ou pré-adolescentes da minha época
indo para as festas, dormindo até tarde, e eu tinha que estar na labuta mesmo, ajudando meu pai, minha mãe, entendeu? Mas minha mãe em específico. Meu pai ia para uma cidade vender bijuteria, na verdade, e aí eu seguia com minha mãe para fazer isso aí. E assim, através daí, foi que eu comecei a dizer, rapaz, eu tenho que fazer outra coisa, que é pra sair disso aqui. Entendeu? Eu tenho que fazer Outra profissão. outra profissão, e daí, hoje, devido a isso aí, eu acho que querer sair daquilo, eu acabei abraçando um monte de coisa que aparecia pela frente aí. Aí tu tinha mais ou menos que idade na época? Aproximadamente de 12, eu acho que 11 para 12 anos. Aí Né? tu já gritava na feira. Já vendia a bijuteria. Eu não era aquele vendedor, como eu falei, eu não gostava muito, então não me doava tanto, né? Era mais a questão assim, minha mãe levava, tipo, meu, que obrigado, mas tem que ir, vamos embora. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu ia. E eu me recordo que era, eu vou contar algumas trechos, era em cima de caminhão, né? Era que a gente fazia, aí, às vezes chovendo, e a gente lá parecia aqueles, como eu posso dizer, aqueles curumba, né? A turma ficava em cima de caminhões e ia pras feiras, e eu não gostava muito não. Eu não era desse de gritar, tem isso aqui não. Era mais aquele, o pessoal chegava, só dizia o que é que tinha lá no banco e tal, enfim. E depois disso, eu montei meu próprio negócio. Eu fiz o meu banco também. Virou empreendedor. Virei empreendedor, né? Empreendedor. Só que não deu muito certo, não. Não deu... Eu falei. Não deu muito certo, não. Por quê? Primeiro que eu não gostava muito da profissão. Meu que criou um trauma aquilo ali, né? E aí, tipo assim, eu não tinha muito jogo de cintura nessa questão de vendedor. E aí, eu gostei, assim, vou empreender aqui. eu vou fazer porque minha mãe dizia, tem que fazer alguma coisa na vida. Filho vagabundo não quero. Aí, por aí, a gente ia em vendedor. Mas a primeira profissão, vamos colocar que foi... Um feirante. Feirante. Trabalhava nas Aí, feiras. pra tu sair da feira, tu fosse pra onde? Aí, o próximo. Então, é como eu falei, né? Quando eu saí da feira, como eu não gostava muito, aí foi quando eu conheci, isso já faz um tempinho também, eu conheci esse negócio de dança. O pessoal veio, começou a dançar e tal. Foi uma época também que tinha alguns programas aqui em Pernambuco, né? Eu acredito que Denis Oliveira era um dos, mas tinha outros também que eu não me recordo agora. E aí eu me sobressaí nessa questão de dança, eu comecei a aprender a dançar e me sobressaí o pessoal do negócio de banda, vamos fazer, a gente tá montando uma banda, tá precisando de um casal de dançarino e tal. E aí se interessa? Aí eu digo, rapaz, a oportunidade da minha vida é essa. Aí eu digo, eu vou. Mas aí também tem uma história muito boa não, porque assim, essas bandas quando está iniciando também não tem cachê para pagar, não tem dinheiro assim para chegar junto nessa questão de cachê. Aí a gente fez muitas coisas por amor mesmo. Ia porque naquele sonho de querer ficar famoso, assim como outras bandas do momento era, tal, enfim. Mas aí eu mesmo dançando em uma banda na época, se eu não me engano o nome era Celulove, esse antigo, Celulove. Mesmo existe assim, ainda a banda? Não, faz muito tempo, acabou. Aí a Celulove, a gente, mesmo trabalhando como dançarino na Celulove, mas aí nos finais de semana eu ainda ia feira. Eu ia pra feira. Mas assim, quem foi que te ensinou a dançar? Então, no ano de 2002, um professor chamado Joãozinho Batista, ou João Batista, né, a gente chama de Joãozinho, um apelido carinhoso, até que pegou, da cidade de João Pessoa, veio ministrar um curso de forró estilizado aqui na cidade do Condado. Na época, esse curso estava em parceria com a Academia Vivace. A academia que na época era de... Né, agora eu creio que a patente dele é Tenente Sérgio. Na época era Sargento Sérgio. Junto com a esposa dele, aí, né, que agora é ex-esposa, Kelly. Tinha a Academia Vivace. E aí esse curso era justamente nesse local, na academia. E a intermédio de uma amiga minha, chamada Deisiane, prima da... E foi daquela época. Foi? Isso, muito antigo, né, na verdade. É né? antigo, século XV. Por aí. Na época que as fogueiras eram... A Santa Inquisição. Santa Inquisição. Então, através dela, porque sabe aquela coisa de escola, o Bruno acredito que está mais recente aqui do que a gente, sabe melhor do que eu. Houve sempre aquela questão de paquera, não sei o que e tal, e a prima da nossa amiga aqui era uma menina muito cobiçada na época, né? Era aquela adolescente que se destacava pela sua beleza e tal, e aí todo mundo queria se aproximar e tal. E quando esse professor veio, existia um preconceito muito grande naquela época sobre a questão de quem dançava. Quem dançava era visto como homossexual e tal, existia aquele bloqueio que acredito que na mente de alguns ainda existe. Mas, por conta dela, assim, específico pelo chamado, que ela foi, na verdade, um trauma que eu tive,
E aí ela que meio que me chamou, e aí eu venci o trauma através dela, desenhando, por que me pareça, né? Que eu conheci Joãozinho, esse professor. E aí eu vou puxar um pouco mais atrás da questão do trauma, né? Sim. Eu, como qualquer adolescente, ia para as festas da cidade do Condado, que por sinal era aqui em frente ao Banco do Brasil, né? O prefeito era Zando Balbino. Eu lembro de tudo, detalhe por detalhe. E alguns amigos, né? Diógenes, Suami, a gente saía muito junto e tinha aquela coisa de tipo, ó, vamos chamar a gente para dançar, só que eu não sabia dançar. E os meninos já sabiam. Aí rolou aquela coisa de tipo, ó, quem não dançar com uma menina vai pagar uma rodada de bebida, alguma coisa do tipo. E aí, geralmente quem que perdia era eu. E nesse dia do trauma em específico, eu me recordo que eu chamei uma menina para dançar e ela aceitou. Na metade da música eu pisei, eu acho que umas 300 vezes no pé dela. E aí Ela quase perdeu o pé. por aí. E aí, as demais que viram aquela cena, na verdade, ela me deixou na metade da música. Bruno é dançarino, sabe disso, que isso pra um dançarino é horrível, a mulher deixar ele na metade da música. E aí, aquilo me tocou, né? E aí, eu comecei a chamar outras meninas pra dançar e só recebia não. Nesse dia, Mas ela disse o quê? contabilizou. Vamos parar? Não, simplesmente ela me soltou no meio da música e saí, foi. E tu ficou lá? E eu fiquei com aquela ave navio, né? Assim, sem entender o porquê, mas eu já entendia que já tinha feito muito calo no pé dela. E depois daquela Recebia menina, não. só não. Eu contabilizei 11 meninas. Em uma noite. Em uma noite. Ao ponto que quando eu recebi o 11º não, eu fui pra casa. Sério. Não, fica aqui mais não. Foi. Aí, meio que, imagina, né? Você vai pra uma festa, tá? O cara adolescente, naquela fase de muitos amigos, tá? E de repente levar 11 não, aí virei chacota dos amigos, né? 11 não. O rapaz do 11 não. Tem aquele filme 11 Homens e um Segredo. Ele era 11 E o teu não. é 11 não. E várias E um pisadas. trauma. Boa, gostei. Aí, resumindo, fui pra casa e disse, daqui nunca mais eu vou pra festa. Mas aí o que acontece, né? Foi quando esse ano pegou e me chamou para conhecer esse professor. O pessoal passou nas escolas, né? Como de praxe, eles passam avisando que vai ter um curso na cidade e tal. E aí, por conta dela, ela achava que era como quadrilha, que funcionava aqui, que tinha que ter o par. Aí ela disse, vai ser meu par, que eu tô chamando os meninos não querem e tal. Aí eu disse, então vou. Fui mais por conta dela, acabei gostando. Ela saiu, teve que ir para outra cidade, foi morar em outro lugar, e eu permaneci, até hoje. Fazem quanto tempo? Muito tempo. Pronto, em junho, foi 2002 e isso a gente está em 2022, ou seja, faz exatamente 20 anos. Esse 20 mês. anos. Uma vida. 20 anos. 20 anos do não. Mas... Do trauma. De um trauma. Mas já chegou a dançar em banda? Pronto, Como... então. Aí depois que a gente fez esse curso com o Joãozinho, só querendo ressaltar, ele é o professor da Academia Lambafera, da cidade de João Pessoa. Depois que eu fiz esse curso com ele, ele teve que, já não dava mais na questão de dinheiro, o pessoal foi desinteressando e tal, e ele teve que voltar para a cidade dele. E depois disso aí foi quando entrou essa questão de banda. Empresário de uma banda, como eu falei aqui, né, por isso que eu puxei um pouquinho antes, Celulove, chegou lá para dar uma olhada nos casais, que se destacava para levar para a banda. E aí, na época, ele já estava com um casal e estava precisando só de mais um. E aí entra a questão de terem escolheram também na época a Suelen, que é a mãe do meu filho. Que é uma coisa bem, que é a mãe do meu filho. E que, por sinal, na época a gente não se falava. Bem. Aí como foi? Decidiu mas lá aí, na por hora. conta da banda, e como o professor na época, eu acredito que até hoje é muito rígido no que ele faz, tipo, você pode até não se falar lá fora, mas aqui na minha aula tem que falar, e todo mundo dança com todo mundo, não tem isso não. E a gente dançava, mesmo sem se falar, mas dançava. E aí foi quando o cara chamou ela, e me chamou pra dançar. E aí a gente fez uma amizade ali, e enfim, teve um filho. Mas aí, ele teve um filho. Mas assim, foi quando eu comecei a enveredar pelos caminhos de banda. Aí eu passei por Celulove, Raios do Forró, Menina Fogosa, Livre Companhia. Sempre não com ela, né? Ela foi quando a gente foi Celulove. Depois aí outras bandas começaram a me ver dançando e aí começou a me chamar para trabalhar nessa questão de bandas. Eu dancei por várias bandas, como eu acabei de citar um monte aqui, né? E a última que eu encerrei a carreira de dançarino de banda foi Língua de Gato, Forrozão Língua de Gato da cidade de Goiânia, aqui cidade vizinha.
foi quando eu passei lá com o pessoal aqui de Condado dançando, eu já passei 1 ano e meio, quase 2 anos, para ser sincero. E aí foi quando comecei a trabalhar como vigilante. Não vigia. Não vigia. É bom a gente salientar aqui, vigilante. E aí, vamos explicar, Dani, o porquê. Foi até bom tocar no assunto vigia. É porque é um vigia. Sim, Um o que é um vigia. vigia? É qualquer qualquer homem que não tem curso nenhum, formação nenhuma na área, que alguém contrata e diz, olha, tu vai ficar sendo responsável, tomando de conta de determinada área ou algo, algum objeto. Isso é um vigia. Ele não usa arma de fogo, ele usa no máximo um cacetete. Ele não tem uma farda, ele vai com a roupa que ele achar que é mais viável para ele. Esse é um vigia. Vigilante. Um vigilante. Ele era a sua profissão. Isso, ele tem curso reconhecido pela Polícia Federal, ele passa 30 dias fazendo um curso, ele traz treinamento de tiro, de defesa pessoal, de logística, de um monte de coisa, de um monte de matérias, como uma escola normal. Ele é formado não por qualquer um, mas sim por policiais ou ex-policiais da Polícia Federal também e militar. Tem porte de arma? Porte no serviço. No trabalho, só no trabalho. Em casa, na rua, não. Mas no trabalho, no ambiente de trabalho, ele é, sim, legalizado pela Polícia Federal para poder portar uma arma de fogo. Então, esse é o vigilante. Ele trabalha fardado, ele tem carteira assinada, trabalha para uma empresa, seja ela terceirizada ou orgânica. Isso é um vigilante. Isso é um vigilante. Ele tem curso. Foi isso que eu trabalhei. Entendi. Aí, o vigilante, tu trabalhou aonde? Na Usina Santa Teresa, a famosa CAIG, durante 7 anos de minha vida. Entrei lá em 2009 e saí em 2016. 9 anos, aliás, 7 anos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque E saiu aí- de dançarina verdade. pra ser vigilante. Feirante, dançarino, E vamos lá, através dessa questão, e quero salientar aqui, pessoal, Aham. que eu não só fazia uma coisa, a gente tá falando agora do vigilante, porque eu passei 7 anos, mas dentro desses 7 anos, eu não trabalhava só como vigilante. Eu também trabalhava como professor na Academia Visual Fitness. entendi. Então, assim, Professor de danças aeróbicas. No início, sim. Sim. E aí eu vou chegar e vou fazer a linha agora para vocês entenderem. Certo. Vamos lá. Quando eu saí meio que da feira para dançar em banda, eu fiz esse curso em 2002, nesse mesmo período, foi quando fechou também, passou um tempo, fechou a Academia Vivaz e abriu a Academia Visual Fitness na pessoa de Pedro Saraiva, né, até hoje. E aí o que acontece? O professor de lá era um amigo meu que dançava junto comigo na banda, Daniel. E aí ele é que dava essas aulas de forró e outros tipos de ritmo na academia. Só que ele arrumou um emprego em outra cidade, né, mas melhor foi. E aí ficou essa vaga. Foi quando Pedro me chamou. Indicação do Daniel, aí Pedro pegou e me chamou. Comecei lá como professor de forró, depois como professor de aeróbica, que hoje é mais voltado para o Zumba, por exemplo, como dar aula de Zumba, só que não tinha esse nome na época, não existia Zumba, era aeróbica. E aí, dali eu comecei, professor de forró, professor de Zumba, eu sou muito curioso, aí comecei a aprender step, comecei a aprender ginástica localizada, que hoje o pessoal chama de GAP, né? Isso. Aula de glúteo, para glúteo, perna, abdômen, enfim, aula de ginástica localizada, e depois fiquei no salão, na área de musculação. Isso faz 17 anos. e aí, do vigilante, quando fechou, foi quando fechou a usina Santa Teresa? Aí tu parou ou não, ou foi antes? Então, vamos lá. Como eu falei, eu trabalhava de vigilante nas minhas horas vagas e folgas. Eu trabalhava também na academia, né? Eu prestava serviço para academia. E aí, claro que banda já era, não tinha tempo mais para estar dançando em banda. E também, para ser sincero, não tem tanto interesse mais. Porque não era muito dinheiro com a questão de banda, é mais a questão ilusória mesmo. Mas assim, aí foi quando passei 7 anos na Santa Teresa e fiquei tão somente na academia visual e montei também na época uma empresa de segurança de evento. Então tinha 3. Nessa época, eu acredito que tem mais Aí de 3. dormi, tu dormia? Eu acho que até hoje não. Eu acho que o dia pra ele não tinha 24 Não horas, tinha não. 24 horas, Não, não. 48. Tu Mas já conseguiu ficar em algum momento, em um ano, um período, com uma profissão só? Não, nunca. Nunca. Até no momento que eu dizia assim, eu tô desempregado. Mas isso é quando eu falava desempregado, era na questão de ter algo fixo. Sim. Mas questão de bico, né? De fazer bicos, assim, eu nunca parei de trabalhar. Por exemplo, a academia era um dos bicos, né? Até, por que eu digo isso? Porque
não é carteira Não é assinada. carteira assinada. Né? Não é algo ali concreto, fixo, assim, né? Aí, mas mesmo assim, eu sempre trabalhei lá. Mas tu nunca conseguisse ficar só com... Não, porque na pior das hipóteses, eu trabalhava como professor de educação física na academia Sim. e também como segurança de eventos nos finais de semana. Então, no mínimo 2. Isso era a minha pior situação, assim, eu trabalhava nesses 2 segmentos. Isso aí era quando eu tava lá, vamos dizer que eu tava na vaca magra mesmo. Ainda... 2 trabalhos, Nos né? trabalhos, Aí depois de vigilante... Então, aí quando eu saí da usina Santa Teresa, foi quando, detalhe, pessoal, como eu havia falado, tudo isso que eu estou falando, eu vou lembrando aqui que também eu fazia outras profissões nesse contexto, né? Nesse contexto aí durante mais de 20 anos, né? Foi quando eu também estava numa difusora de Apolante chamada Divulgadora Novo Milênio. Existe até hoje. Essa foi a primeira. Nesse mundo De locução. De locução, sim. Como foi que me descobriram? Sim. Eu estava na escola, e aí alguns amigos meus que na hora do intervalo, né? A gente chamava de recreio, não sei se pode usar esse termo mais. Mas na hora do intervalo a gente ficava zoando, brincando e tal. E assim como qualquer comediante ou alguém que gosta de comédia, um ícone é Silvio Santos, né? E aí o que acontece? Eu começava junto com o Davi, amigo meu, a gente imitar o Silvio Santos. Ele até bem melhor que eu, para ser sincero. E a gente começava a imitar o Silvio Santos e tal. E aí eu começava também a imitar esses locutores que passam nos carros de som aí, informando as lojas, comércio, nota de falecimento e por aí. Eu ficava imitando. E aí alguém viu essa brincadeira e tinha um rapaz que tem uma voz muito bacana. E tu era adolescente ainda? Adolescente. Tem um rapaz que tem uma voz muito bacana, puxa, disse Apolônio, aí Apolônio falou, quem é? É o filho de Rodolfo. Né? Porque o cara, por ser adolescente, geralmente ele tem uma referência. Filho de fulano, filho de ciclano, né? Aí, filho do Rodolfo. Falei, poxa, chama ele aqui. Aí eu fui lá, fiz um teste na difusora e acabei ficando. E aí lá tu fazia como? Na época, eu comecei lá como eu posso dizer, que mexe no equipamento. Bruno, dá uma ajuda. Quem mexe nos equipamentos, na questão de som. Não chega a ser produção. Porque na época não tinha nenhum nome específico para isso. E para um rapaz que ajudava ali no som. O locutor em si era Flaviano Santos. E hoje não está mais entre nós. Mas ele era o locutor oficial. E tu só eu era mexia? ajudante na parte de eletrônica lá. Que, dica de passagem, abre um parênteses aqui, não era tão boa como hoje. Hoje em dia tem computador e tal. Antigamente não, era tudo naquela parte de CD mesmo. De um toca-fita. Soprava o CD? Também. Aí engalhava, aí passava assim na camisa, era aquela agonia. A fita rodava? Pegava a caneta. E quando nada dava certo, a gente ficava tapeando, inventando história de carochinha. Enfim, foi quando dá oportunidade a ele. Aí eu comecei, alguém perdeu uma chave na cidade. Nota de... Geralmente, de esquecimento. Deveria ser, né? Mas utilidade pública. Sim, Nota de utilidade pública, né? Era qualquer coisa que acontecia. E aí eu pegava o microfone. Aí tu dizia como? Aí eu dizia, nota de utilidade pública. Sim. Encontrou em frente à Prefeitura Municipal do Condado uma chave, por exemplo, de uma casa com chaveiro com a letra J, por exemplo. Sim. Por favor, quem encontrasse era bem remunerado, tal, procurar fulano e tal. Enfim, era aquela nota para o pessoal ouvir e dizer, foi o que achei, vou lá ser remunerado, né, pelo achado. Então, assim, daí começaram a gostar da minha voz. Ao ponto de eu começar a fazer... Eu era locutor de achados e perdidos. No início, né? Aí depois eu comecei a dividir o programa com ele, porque ele achou minha voz muito bacana. E aí também foi uma época que Flaviano Santos estava com outro serviço, não podia às vezes assumir, aí tanto ele ia quanto era a minha pessoa que fazia o programa. E o nome do programa era Are You and Love? Eu, Você e o Amor. Esse foi o teu primeiro programa. Primeiro programa, junto com... Aí tive como era o início da O início geralmente era uma música romântica, uma música romântica. Internacional. Né? Internacional, como sempre, né? Love songs, sem ninguém entender a letra. Nada. E eu me atrevia a traduzir, que eu também não sabia de nada. Naquela época não tinha essa internet que temos hoje. Bota o Google Tradutor. Hoje é a facilidade. Antes não, o cara não sabia, achava que a palavra era aquela e dizia. E saía, como diz o nosso amigo Nairon Barreto, Zelezinho, dedo no cachorro. Ele é mesmo que ser da nossa família. Não tem nada a ver com a letra, né? E aí, assim, eu comecei a juntamente com ele, dividir o programa. Sim.
E aí o que acontece? Na época não tinha ramal. Era um estúdiozinho pequeno, tinha um orelhão na frente, a gente dava o número do orelhão, que se eu não me engano era 364, 3626, 1030, se não me engano, era 1031, alguma coisa Não assim. ligue agora, porque não tá funcionando. Não funciona mais. Mas enfim, aí o pessoal ligava para esse ramal lá, para o orelhão, aí o segundo do estúdiozinho lá corria, atendia, anotava o pedido da Porque turma. aí tu já não era aquela pessoa, Não, tu eu já tinha sido passei promovido. a Já tinha locutor, sido... né? Aí o pessoal trazia o papel, ó, de fulano para ciclano, ou vice-versa, e aí a gente lia. Tinha um caderninho, assim como aquelas pré-adolescentes, tinha aqueles caderninhos de versos, né, para mais de 1 milhão de versos. A gente lia ali um verso e soltava a música. Só que tinha dias, ou na maioria dos dias, ninguém ligava. Aí a gente tinha que criar, né? Ninguém tava sofrendo por amor. Ninguém estava sofrendo por amor, a gente tinha que criar. E de repente a gente Como dizia, fazia como? aí o pessoal não ligava e a gente, eita caraca, e aí nada de ninguém ligar. Aí daqui vamos inventar. Aí daqui a pouco dizia, e essa música vai tudo especial, da garota Alessandra, do Novo Tempo. Para João do Novo Condado. Quem sabia que era Alessandra nem João do Novo Condado. Mas a galera gostava. E jogava. E o incrível que assim, embora seja uma difusora, que para quem está nos assistindo não sabe o que é difusora, né? É aquelas caixas de som que ficam em postes, localizadas em alguns pontos da cidade. Pessoas se reuniam embaixo daqueles postes para ouvir. Isso principalmente no programa que eu comecei a ter depois, chamado O Gato Mais Amado da Cidade. Esse poderia tocar de tudo. Na época, o que rolava muito era Calypso, Joelma estava no auge, bandas de forró das antigas, enfim. Mas assim, o pessoal parava para ouvir esse O Gato Amado da Cidade, porque era num horário comercial, onde o pessoal do comércio ficava ouvindo e tal, enfim. Já esse I Want Love era mais de 5 às 6. E tu fazia os dois? Eu fazia os dois. Ah, entendi. Entendeu? A do gato era o quê? O Gato Mais Amado da Cidade era justamente qualquer tipo de música, axé. O pessoal pedia, Só a gente pedia mandava, e só pronto. pedia, a gente jogava. E no mais o que a gente fazia intervalo era para os comerciais ou dar alguma notícia do jornal. Jornal esse que a gente não tinha em tempo real, como a gente tem hoje no celular. Tinha que ou comprar o jornal, Ah, entendi. entendeu? E a gente via lá uma notícia bacana, e geralmente em outro estado, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com com nada. nada. Mas a gente lia alguma notícia. Deu alguma tal. reportagem do Mancha? Tu lembra desse? Eu lembro de um papel chamado Mancha. Foi uma maior polêmica na época, porque defamava muito o pessoal e tal, mas eu acho que até hoje ninguém descobriu quem fez aquele trem lá. Mas a gente nunca dava essas informações assim, não. A gente era mais informação assim, com conteúdo mesmo, entendeu? E esse era o programa que a galera gostava mais de ouvir pelo fato de ser num horário comercial. O pessoal que trabalha nas lojas, nos comércios em geral. Ficava ouvindo. Ouvindo. Já o de I Want Love, que era de 5 da tarde para as 6, que o pessoal vai fechando o comércio, 6 horas, que, diga de passagem aqui, o programa acabava às 6. Todas as 6 horas, a Paula soltava lá aquela Ave Maria, aquela música, e encerrava o programa. Até hoje. Até hoje, eu acredito que é assim, né? Agora estou um pouco desatualizado. Mas, enfim, nesse horário o pessoal largava das escolas e as meninas escutavam minha voz. E por minha voz ter um timbre grave, o pessoal achava que era um cara de muita idade, assim, né? E deve ser um senhor com seus 40 e poucos anos, 50 anos. Não. Porque era ninguém um sabia que adolescente. era tu. Ninguém sabia. Ninguém sabia que era eu que fazia o programa. E tu não dizia. Algumas pessoas que tinham muita curiosidade ia bater no estúdio para ver quem estava falando. E era tu. Tiraram foto comigo na época. Eu acho que tem gente aí com foto minha. Meus fãs. Aí vi aquele camarada lá, franzino, da orelha grande, sorriso largo, um timbre de voz que Parecia um homem mais. é mais velho. E assim, essa é a parte da questão de Da locução na difusora. Ganhei cartinhas na época também. Essas cartas que enrolar, Sim. que você Tu joga ganhou. não sei quantos metros. Ganhei. Presentes, Presente. chocolate. No chocolate, não era mais confeito mesmo, aqueles quebra-queixo. Você lembra do quebra-queixo? barato, Era mais era barato. mais barato. Era mais acessível ao bolso das alunas na época. Mas aí tu era famosinho na época. A voz, né? A voz. A voz. Não minha pessoa. A minha voz. voz. Porque o pessoal só ouvia. Só ouvia. Diferente hoje, a gente tá falando aqui, alguém Sim, tá me alguém assistindo, vai- né? Tá Aham. nos assistindo, né? Mas. Mas aí tu fazia de manhã, aí acabava às 6, com o último. Então, porque assim, programa de rádio ou de difusora não é todo momento. É 1 hora, mais tardar 2. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí esse da manhã era 2 horas. O da tarde, um pouquinho da tarde, é que era de 5 às 6.
no máximo passava lá 3 horas. 2 de manhã, uma um pouquinho da tarde para a noite. E aí também conciliava com a questão do horário da academia, né? Que também não é todo dia que você fica na academia, tem os horários dos professores, né? Por isso que eu abrangia vários segmentos. Agora me diz, Olha só. onde foi que entrou um palhaço na história? Vamos lá. Saída do locutor romântico, Cabas Caliente. E ao decorrer de todo esse podcast, você vai ver que minhas profissões não se interligam, não. Não, até agora nenhuma, nada a ver com a outra. Não se interligam, não. E é incrível isso, né? É o bombril, 1001 utilidade. Então, vamos lá. Onde é que entrou o palhaço? Na verdade, quando pequeno, uma das coisas que, assim como muitas crianças gostam, é de circo. Né? Ver artista circense e tal. E uma coisa que me encantava não era só o malabarista, mas o malabarista e o palhaço. E quando tinha essa junção dos dois, aí me encantava. Um palhaço fazendo malabarismo. E aí eu conheci um rapaz chamado Júnior. Deixa eu ver se é dos irmãos Los Caetano. Era um circo que teve aqui na época, em Condado. E os irmãos cabeludos, né? Tem um cabelo grande e tal. Lá na praça de evento. Isso aí, tu se recordou, né? Não é da minha época. Não, tô um pouquinho antes, não. Antes de Cristo, talvez. Naquela época era diferente o circo. Tem a caverna. Monga, mulher gorila, essas coisas. Não corta isso não, tá muito bom. Aí, Enfim, deixa essa parte. Deixa essa parte, eu gostei. Aí o que acontece? Por gostar tanto, por incrível que pareça, ninguém me ensinou a jogar malabares. É incrível isso, né? Assim, ninguém chegou, faz assim e tal. Não. Eu assistia, acabei sonhando alguém fazendo malabares. No outro dia eu peguei laranjas, ou limão, né? Não lembro agora se foi laranja ou limão, e comecei tentando, deu certo. Até hoje eu faço malabares. E aí onde entrou o palhaço, para responder a pergunta de Bruno. Por gostar tanto dessas duas profissões, né? Palhaço e malabarista, aconteceu que um certo dia, claro, quando era pequeno a gente brincava de circo no quintal de casa, com os amigos. Porque antes a gente tem uma certa infância de brincar, de criar as coisas. Hoje a gente mais é celular e por aí vai. Mas enfim, por gostar tanto dessa profissão, apareceu um dia o seguinte, a gente está precisando de um pessoal para fazer entretenimento. E aí, isso na faculdade, gente? Isso na faculdade. E aí a mulher tá pagando um X, né, um valor lá, não lembro agora qual foi, e tá precisando. Só que ela queria que fosse algo da arte circense. Aí a galera, e aí agora, não sei o que tal. Aí eu disse, eu vou. Poxa, mas tu vai fazer o quê? Porque a gente tá precisando lá, assim, né? Aí eu digo, eu faço malabares. Eu não dizia que faz. Na verdade, não tem nada com palhaço, né? Eu dizia assim, eu faço malabares e eu sou equilibrista. Equilibrava, né? Objetos na testa, no nariz. É mesmo? Isso. Mas sério. por que aqui? Nariz. Na testa, nariz e no queixo. Objetos, vassoura, cadeira. Que seja Era leve, mesmo? né? Isso até hoje eu faço. É mesmo, né? Faço, sério. Aí o que acontece? Foi quando disse, poxa, velho, que massa, então vamos procurar alguém pra sair de palhaço. Aí tinha uma menina lá que ela fazia, não lembro, acho que tá sendo o nome dela, ela fazia negócio de palhaço e tal. E um rapaz, não lembro agora o nome dele. Mas enfim. Em Goiânia. Em Goiânia. Aí precisava de outro palhaço. Aí, olha, não tem problema tudo de fazer o que tu vai fazer, mas de palhaço, pra mim foi um sonho realizado, né? Imagina, um camarada que gosta de palhaço, de Passei malabarista. minha vida toda esperando pra essa aquele momento. oportunidade. E aí a gente foi, arrebentamos lá e assim, foi quando entrou essa questão de palhaço. E aí, não parou por aí. Quando eu fui contratado pela prefeitura, aqui em Condado existia todo mês o Condado Participa, que era uma ação da prefeitura que fazia em algumas localidades carentes da cidade essa questão de entretenimento e ajuda ao próximo. Entretenimento por quê? Ia pessoas caracterizadas de palhaço para dar pipoca, confeito aos meninos, mas também ia a questão de pessoal de doação de feira básica, de roupas, uma assistência médica ia, também pessoas para cortar cabelo, que vou chegar lá também, mas a minha profissão é barbeiro. Não. Inclusive tem uma foto bem engraçada que vai passar na tela agora. Ele de palhaço cortando o cabelo. Aí ficou muito engraçado porque parecia um palhaço feliz cortando pessoas. Foi o ângulo pela mesma foto.
E aí, eu fazia, junto com o Nice do Cavalo Marinho, uma figura muito conhecida aqui na cidade de Condado, a gente se trajava de palhaço e fazia essa diversão da galera, das crianças. Brincava, entregava pipoca, pirulito, enfim. Só que, em um belo dia, o rapaz que tinha sido chamado, contratado para cortar o cabelo das crianças daquela comunidade, faltou. E aí, eu caracterizado de palhaço, foi quando... Eu acredito que foi Silvio, perguntou, rapaz, ninguém sabe cortar cabelo não, poxa, e aí agora? Isso eu sei. Ah, eu sei. E aí meio que gera aquela coisa, peraí, ele sabe também cortar cabelo? Eu sei. Também. E aí vamos chegar também, a gente vai adiar uma aspas aqui para falar sobre a questão do barbeiro. Mas enfim, e aí nesse dia eu comecei a cortar, trajado de palhaço, né, vestido ali de palhaço, na figura do personagem, e cortando o cabelo das crianças. Sim. E aí o pessoal ficava, ele é palhaço ou ele é barbeiro? Sim. Por que não ser os dois? Ser os dois. Eu fazia a alegria da criança e dos pais, né? Cortando o cabelo do menino. Barbeiraço. Barbeiraço, né? O palhaço. E ainda equilibrando uma vassoura na galera. Não, aí é querer demais. Eita. E por que e como eu entrei nessa questão de como tu aprendesse a cortar cabelo? Eu fazia parte da Igreja Batista tradicional, né? Do pastor Carlos Juarez, um abraço pra ele. E pro meu irmãozão Damerson, nosso irmão, né? Meu coração teu de sangue. E assim, eu fazia parte da Igreja Batista, quando também tinha essas questões que é muito bacana de ajudar o próximo, né? E aí levar ações sociais, isso. E uma das ideias foi, poxa, muita gente não tem dinheiro para cortar cabelo das crianças. E cabelo é como um mato, né? 15 dias, então o cabelo tá parecendo uma juba. Aí, e agora? Eu fiquei, poxa, como é que eu posso colaborar? Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Como que eu posso colaborar? Foi quando eu fui fazer um curso em Goiânia, com essa finalidade mesmo, de ajudar o pessoal mesmo. Eu não tinha, assim, a princípio, né? Na verdade, nunca tive. Ganhar. Não, nunca foi pra tipo, eu vou seguir essa profissão de cortar cabelo. Foi mais pra tipo, eu vou fazer pra eu saber, aprender a cortar cabelo e ajudar as crianças mesmo, né? Quando a gente fosse fazer essas ações. E aí, passei lá 3 meses fazendo esse curso de barbeiro lá em Goiânia. Esqueci o nome da escola, agora fica em frente ao cemitério da cidade de Goiânia ali. Fiz o curso, terminei, e aí, como qualquer curso de barbeiro, você não aprende só teoria, mas prática mesmo. Tem até foto, você até mandei pra Bruno. E aí sim... Vai estar na tela. Beleza. E aí sim, eu comecei a enveredar por esse caminho, fazendo ações pela Igreja Batista, na época. E aí depois, foi quando eu fiz na Condado Participa. De palhaço cortando cabelo. Cortando o cabelo daqui. Muito legal essa foto. Muito boa mesmo. Muito legal. Aí, na parte da Igreja Batista, tu também foi cantor. Baterista. Pregador. Isso, na Batista. À noite e alguns dias da semana. Né? Essa é a questão, meu lado mais espiritual da coisa, né? Sim. Não era nem tanto profissão. Aí como foi a parte de cantor? Então, vamos lá. Como foi isso, meu Deus? Então, vamos lá. Na Igreja Batista, tinha os conjuntos, né? Eu sempre fui de me envolver. Eu não sou aquele cara de ficar só no banco. Eu gosto de me envolver com tudo que a igreja precisou de mim. Eu tô ali, eu quero ajudar, eu quero me sentir útil. Em qualquer lugar onde eu vá, eu quero me sentir útil. E aí na Igreja Batista não foi diferente. O pessoal já tinha uns grupos formados. Por exemplo, a questão de músicos, eu lembro que até o regente lá, né, do grupo era Anderson, chama de Dima, menino, sua família tá muito presente na minha família, né? Nossa. Aí, eu nem sabia disso. Nem sabia, né? Nem tu, né? Aí, resumindo, e ele disse, poxa, ele tava preocupado na época porque não tinha um cantor. Tinha a cantora, que hoje é a esposa dele, né? Sim. Daniele. Mas não tinha um cantor. Uma voz masculina. Eu sei cantar. Não. Eu vou chegar lá. Aí, resumindo, todo mundo já meio que tava, tipo, já tinha um baterista na época. Tinha um baterista, tinha o guitarrista, o baixista, a cantora, o tecladista, o rapaz tocava viola, que é o próprio Anderson Dinho, né? E aí, tipo, mas tava faltando uma voz, que quem cantava às vezes era Dinho mesmo, que ia lá e cantava tocando violão. E aí eu, tipo, comecei a cantar, mas porque, tipo, todo mundo tem que cantar. Aí eu tava cantando e alguém, tipo, caraca, a voz dele é bacana. Aí Dinho chegou, tu queria cantar alguns hinos? Não, cara, ele tava precisando de cantores. Eu digo, rapaz, nunca cantei na minha vida, não. A não ser na época que eu bebia. Aí o cara canta de todo jeito, né? Aí, não, mas vamos ver, cara, se o que é pra Deus, tal. Tá? Poxa, se é pra Deus, ele não vai se ligar se eu sou desafinado. Né? Esse tapete tá bonito. Aí comecei a cantar, e digo que passagem, cantei muito bem na época. Sim. Cantei muito bem. Só que aí vai sair o baterista da...
do conjunto. E aí, como eu dancei em banda, lembra lá atrás? Eu dancei em banda. E aí, todo no intervalo que a galera ia descansar, eu pegava a bateria e ficava tentando ali, tentando. E aí saiu até os sons e tal. Aí o baterista, cara, tem jeito, tem coordenação motora e tal. Sai o som. Sai um sonzinho ali, ó, tá saindo, tá ali, ó. Aí, vamos lá. Aí eu peguei algumas coisas. E aí, quando precisou do baterista... Sabe o que eu lembrei? Do meme da criança. Tá vendo, irmão? O que Deus faz na vida da gente? Eu só era um homem, hoje eu sou o baterista. Tá bom, tá esse mesmo. Olha que milagre. Agora eu sou baterista da igreja. Olha o que Deus faz na vida da gente. Aqui é uma criança. Eu não era nada, só era irmão da igreja também, né? Igual os outros. Agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz na gente, né? Aí, o que acontece? Saiu o baterista. Aí tu disse, eu sei. Eu sei algumas coisas. Não sabia muita coisa, mas tipo, para hinos, que é uma coisa mais lenta, mais suave, dava pra tirar uma onda. E aí, quando eu comecei a tocar, todo mundo viu que... Ele sabe tocar. Ele Entendeu? sabe tocar, ele sabe E tocar. aí eu passei a ser cantor e E baterista. Baterista. E naqueles hinos mais lentinhos que tu queria dar uma agitada. Eita, pronto. Aí, Dá uma na virada. baterista, pra quem não conhece, sabe, tem a questão de virada, né? Da virada na baterista. Quando ele pega uma sequência do surdo, né, do instantâneo, dos pratos, daquela virada. Resumindo, a igreja, por ser tradicional, era hinos mais tranquilos, mais calmos. E aí tinha um momento que eu tava ali, no êxtase, ó. Daqui a pouco eu Fechava os olhos. soltava lá uma virada. Aí eu lembro que o pastor Carlos Joalis olhava pra mim com aquele olhar assim, repreendendo aquela virada. O que se passa na cabeça Desse menino aí, pra estar dando a virada no meio do hino. Mas era mais ou menos isso. Coisa de quem gosta de... Quantas carteiras de trabalho tu já preencheu até hoje? Uma. Por incrível que pareça. Por incrível. Várias profissões, mas de carteira assinada apenas uma. Apenas. Como vigilante da usina Santa Teresa durante 7 anos. Não vigia. Não vigia. Bom salientar isso, Bruno. Obrigado. É importante até para os nossos telespectadores que estão nos assistindo entender a diferença. A diferença. Mas aí, apenas uma, realmente, só uma. Carteira assinada mesmo. A maioria foi contrato, tipo, eu ia lá, prestava um serviço, é prestador de serviço, eu ia lá, prestava um serviço e só isso. Entendeu? Inclusive na academia, porque assim, eu tenho uma certa amizade com o Pedro, o dono, né? Eu tenho uma amizade com o Pedro desde pequeno, então assim, ele também começando na época e tal, enfim. Aí ele nunca se ateve pra isso. E a gente também nunca era mais aquela coisa de parceria mesmo, de amizade, né? Aí, hoje, a tua vida, tipo, quantas profissões tem ativas? Hoje ativa. Ativa. Vamos lá. Eu trabalho como professor de educação física na Academia Visual Fitness, como segurança, né, na Secretaria de Ação Social pela Prefeitura. Finais de semana, uma empresa da Ciborgue, como segurança ou bombeiro civil, que a gente pode chegar lá também nesse assunto, Sim, sim. Vamos lá. como bombeiro civil. Alguns dias como locutor da farmácia do meu amigo Adroaldo Dal, né? Faço lá também um bicozinho lá. Às vezes como dançarino com as senhoras da terceira idade da cidade de Goiânia, que às vezes a gente presta serviço, chama-se personal dance. Eu nem sabia que existia essa profissão, mas eu já fazia, mesmo sem saber o nome. Só abrindo aqui para tu me entender o que é personal dance, é aquele camarada que é contratado para dançar. Ele ganha para dançar as senhoras lá da festa. Aí porque Assim, tem uma festa. tem uma aí eu tenho festa, contrato. e aí como esse público da terceira idade, geralmente nessas festas não são chamada para dançar, a casa, o contratante do evento contrata 2 rapazes para dançar com esse pessoal, com essas senhoras. Pra Entendeu? alegrar. Para alegrar, para sentir que está viva também, claro. É importante. É importante, né? É importante. E aí, então, aí eu nem contei aqui, ó. Vamos lá. Professor de Educação Física, segurança na prefeitura, bombeiro ou segurança nos eventos, finais de semana, locutor na farmácia e também personal dance. Professor de forró também. Professor de forró também Na nas academia. escolas. Nas escolas. Esse Inclusive, período quem quiser junino, participar, gente, toda terça-feira às 19 horas. pode falar para a câmera 2 aqui. Toda terça-feira às 19 horas na Academia Visual Fitness. Só um feedback grátis. É algo. Aí a galera se anima. É algo para oferecer na academia junto comigo. Então é isso. Aí hoje eu acredito que de 6 a 7 profissões que eu
que está inativa, ativa. As outras estão adormecidas até no momento que alguém nos chame. Bombeiro Civil, como foi? Então, como eu trabalho nessa área de segurança de eventos, vamos lá, a diferença. Vigia, já falei, vigilante também. Segurança de evento. É o camarada que ele é contratado para fazer a segurança do patrimônio e das pessoas daquele determinado evento. Então, eu tenho essa empresa há 13 anos. Como eu percebia que muitas pessoas se acidentavam nos acidentes, né? Aliás, nos eventos, se acidentavam nos eventos, passavam mal, enfim. E aí eu via que alguns bombeiros eram contratados ou não, porque isso começou a ser regra e ser lei depois de um tempo. Mas por enquanto não, não precisava de bombeiro civil em nenhum evento. Pelo menos ninguém contratava. E aí o pouco que contratava era só um, às vezes o camarada era um curioso do que não tinha um curso. Aí eu percebi a necessidade de, assim, não só para minha, mas também para os demais, proteção de ter um bombeiro. Foi quando abri o curso de bombeiro em Recife, e eu junto com um amigo meu, todo sábado a gente fazia esse curso, durante 5 meses. Aí você passa O dia todo lá a gente fazia esse curso. Aí eu me formei como bombeiro civil, e hoje a equipe de segurança Ciborgue também fornece esse trabalho de bombeiro civil, de bombeiro. Aí, na tua equipe, porque foi uma empresa que tu abriu A 13. há 13 anos. É. Aí, como foi a ideia de abrir essa empresa, esse segmento? Vamos lá. Como eu falei, na época que eu fiquei desempregado, foi também na época que a minha mulher teve meu filho, né? E aí, tipo, eu morava na casa dos meus pais, tal, e eu tinha que estar atrás de emprego. Eu acho que por isso, como eu falei, né? A necessidade faz a ocasião ali, né? Eu, atrás de emprego, foi quando tinha uma empresa de segurança chamada Magno, na liderança de Roberto. Eu fui lá falar com ele, e aí era uma empresa tipo assim, a galera não tinha curso. Era tipo, eu chamo A, B, C ali, bota uma jaqueta, que na época era uma jaquetazinha com nome de segurança, e o camarada ia fazer a segurança daquele evento. Não era algo qualificado, não era algo que tinha. E aí, tipo, precisando da grana na época, eu peguei e disse assim, Roberto, tem vaga aí e tal, enfim. Ele disse, rapaz, tem. Ele por me conhecer e tal, ele disse, rapaz, tem. Até porque eu perguntei quais eram os requisitos para entrar naquela empresa. Aí ele me disse, não, pessoal, aqui não tem muita coisa não. Tu sabe lutar? Sei. Eu disse, sei. Porque na verdade eu já passei por Kung Fu, capoeira e taekwondo, algumas coisas de luta. E aí eu disse, sei. Embora eu era bem mais franzino que eu sou hoje, eu era bem franzino mesmo, mas eu sabia lutar. Eu já treinava capoeira e Kung Fu. Aí eu disse, sei, eu me garanto. Aí ele me colocou na empresa. Só que em um desse determinado evento, um camarada lá, drogado, desafiou toda a segurança, ninguém conseguia contê-lo. Era aquela coisa mesmo, ele muito forte, ele tinha um porte físico, né, ele tinha muita força também, e aí ninguém conseguiria conter. E aí, tu tava lá. Só que nesse momento eu estava na barraquinha de cachorro quente comendo. Vamos levar para esse stop, né? É importante. Importante os detalhes. Eu estava lá lanchando, e tem um momento que cada segurança vai e sai para lanchar, né? Depois volta para um posto. E eu estava lanchando, o empresário na época, Marcelo Moura, que foi até vereador do estado de Condado, vendo aquela cena e eu conversando com ele lanchando, ele fez, mas rapaz, vai para ali, ó. 8 segurança e não consegue segurar o cara, olha para ali. Aí ele fez, num tom de ironia e brincadeira, só que eu não entendi como ironia e brincadeira, ele fez, vai lá, mago. Eu acatei como verdade aquilo. Eu deixei a metade do cachorro quente em cima da barraquinha. Sério isso. Entendi. Tu entendeu assim, ele dizendo, vai lá. Resolve. Não, mas ele foi irônico, ele brincou. Tipo, ele não era proteído. Ele disse assim, rapaz, como é que 8 segurança não consegue segurar um homem? Que realmente os caras não conseguiam segurar. Ele derrubava os caras, era incrível a força daquele cara. Mas também a efeito das drogas, né? E ele fez, vai lá, mago, brincando e tal. Eu acatei como verdade. Deixei a metade do cachorro quente em cima lá e fui lá resolver. E aí, um dos golpes que tem na capoeira chama-se banda. Quem é capoeirista sabe o que eu tô falando. Eu dei uma banda nele e ele caiu. Quando ele caiu... Sim, aí 8 não conseguiram. Foi, aí um cara mago, fanzino, pesando 58 quilos na época. Deu uma banda nele. Ele caiu. Quando ele caiu, ficou fácil. Todo mundo ficou em cima. Aí segurou o cara e botou ele pra fora. E aquilo, tipo, meio que chocou o público.
Chocou o público. Saiu de lá então como um herói. E morrendo de medo. Voltasse pra comer o cachorro quente. Não. As pernas Mas aí, dele. meio que mais ou menos isso aí. Eu acredito que fosse nos tempos atuais, alguém tenha feito um vídeo, porque demorou muito aquela cena. Alguém tinha me ovacionado. Enfim, mas a galera lá me Porque parabenizou. tinha viralizado. Viralizado. Mas enfim, naquela época, muita gente me parabenizou e tal. E aí foi quando o contratante me chamou no final da festa e disse: olha, faz uma equipe de segurança agora, eu quero um cara assim como você, que tenha atitude, que seja proativo. O dono da O festa. dono do evento. Ele sempre colocava evento no Chris Club, nas sextas e nos sábados. Ah, entendi. Aí tu montasse. Não, aí vamos lá. Eu sou um cara que sou muito de fidelidade. E aí eu tive que conversar com o Roberto. Cheguei pra ele, cara, vê bem, aconteceu isso, tal. Mas Roberto foi sempre, foi sem, assim, não teve estresse quanto a isso, não. Foi muito cabeça aberta. Disse, não, pô, pode montar, até porque eu também tô saindo dessa área. Aí tava com uns problemas de saúde. Tô saindo dessa área também. E aí foi quando eu digo, então vou fazer a equipe de segurança. E aí, tipo, a gente não tinha nome, não tinha fardamento, não tinha nada. E aí eu também eu não tinha nem efetivo. Era só eu, o cara só queria que que minha pessoa arrumasse outros igual a mim, vamos dizer assim, que tivesse atitude, na verdade, para fazer uma equipe de segurança que eu queria colocar. E aí, conversei com o Roberto, ele me indicou 2 guerreiros dele, que realmente eram os 2 mais, assim, os melhores, assim, na época. E eu permaneci com esses 2. E eu conversei com um colega meu chamado Reginaldo. E trabalhava na academia como professor. Bem forte, então chamava o apelido de Ninha. Ninha e tal. E aí eu digo, vamos uma galera, porra, pra fazer uma equipe de segurança que o cara lá tá querendo, tal, não sei o quê. Aí ele disse, oxe, vamos. Aí a gente meio que entrou como se fosse uma sociedade mesmo, entendeu? Só que ele disse, a primeira coisa que tem que ser feita é chamar as pessoas. Ele disse, chama fulano, aí fulano é disposto, é um camarada, né? Fulano luta, fulano já trabalha na área. E a gente, vamos conversar aí, começou a chamar. A gente começou com uma mulher e 9 homens, ou seja, 10 componentes da equipe da Ciborgue. Como foi dado esse nome Ciborgue? Naquela época, eu acho que até hoje tem a Sessão da Tarde. Eu não sou assistindo televisão, mas tem ainda a Sessão da Tarde pela Globo. Tem. E aí tava passando um filme com Van Damme. E aí passava hoje, na Sessão da Tarde, Ciborgue. O nome do filme. O que é Ciborgue? Aí agora o que é Ciborgue? Aí quando assisti o filme a gente entendeu que é metade homem, metade robô. Entendi. O que é um ciborgue? É metade homem, metade robô. Inclusive hoje tem um super-herói, né? Ciborgue, a Liga da Justiça e tal. Mas naquela época era uma coisa bem assim, não tinha nem nada essa questão esse super-herói não era em evidência. Era mais Batman, Superman. Mas o Ciborgue nem se ia falar. Aí foi quando a gente, que nome legal, Ciborgue, metade homem, metade robô. E aí a gente escreveu errado o nome Ciborgue na camisa. Sério? Tá errado. Hoje, graças ao pai Google e outras tecnologias que nós temos hoje, a gente sabe, né, ver o nome correto. Mas na época não tinha celular. Essa questão, o celular que tinha era aquele Motorola que parecia mais um rádio. E subir em cima do muro muro. Pra pegar, e tinha uma antena maior do que o próprio celular. Então, assim, não sou velho não, pessoal. Não. Aí, assim, como é que se escrevia ciborgue? A gente procurou em dicionário e não tinha, porque, na verdade, não se lê ciborgue, se lê cyborg. É um nome inglês, na verdade, né? Aí não tinha no dicionário português. E como é que eu ia escrever? Aí a gente botou S-I-B-O C-I-B-O-R-G Guis. Ciborguis. Aí, mas por que esse S no final? Porque foi uma confusão. Não, olha, um ciborgue. Vários ciborgues. É sério isso, é sério. É mesmo? Ciborgue. Vários É sério isso. ciborgues. E daquela época de 2000, isso foi em 2007, viu, gente? Eu lembro de tudo. Isso foi em 2007. E daquela época de componente só tem minha pessoa, né? Uns casaram, outros foram morar em outro estado e tal. E a gente até hoje tem uma amizade com esse pessoal. Outros não quiseram mais trabalhar na área de segurança de eventos. Mas minha amizade com todos eles permanece, graças a Deus. E aí foi quando eu passei um tempo sem pegar eventos. Foi um período também que eu estava na Santa Teresa. E eu digo, tô ganhando bem aqui na Santa Teresa, trabalhando de vigilante. Tem uma academia visual também e tal. E aí eu fazia um evento esporadicamente como segurança. Mas casamento, 15 anos, que a gente vai mais de blazer, né? O que acontece?
como a gente reativou a Ciborgue. Uhum. Foi um bloco dos meninos aqui de Renan, Pedro Neto e Heitor, o bloco meu e seu. Aí Renan, amigo meu de infância mesmo, né? Aí, ó, Jó, vamos reativar esse blog aí, pô, pra trabalhar no meu evento, eu confio muito em vocês, tal. Eu digo, poxa, né, a gente não tem material, cara, a gente não tem pessoas. Na verdade, a Ciborgue meio que deu aquela parada mesmo, acabou meio, entre aspas, né? Mas não, pô, reativa aí, o dono é tu. Então, se tu tiver, a empresa existe. Tutano, a empresa existe. Aí eu chamei um colega meu de Goiânia, a gente montou um novo símbolo da equipe da Ciborgue, e escreveu corretamente dessa vez. E, gente, é CY. CY não tem esse S no final. E aí, enfim, para encurtar a história, até hoje acredito que aqui na região é uma das maiores empresas de segurança de eventos que a gente tem. E com capacitação. Todo mês a gente fala capacitação do pessoal. A maioria, 90%, tem curso na área de vigilante e de bombeiro civil, que pouca gente sabe disso. Então, tipo assim, um ou outro que não tem um curso de bombeiro, mas a gente sempre está capacitando. Eu trago pessoas, eu já trouxe aqui o comandante Duarte da cidade de Recife, ele ministrou curso sobre legislação de segurança, grandes eventos, ele manuseio de tom, mobilização estática, enfim, toda essa área de segurança. Esse coronel lá, ele era o comandante das Forças Armadas, ele nos ensinou. Trouxe também uma enfermeira para primeiros socorros, né? Maria da Conceição, Mary. Trouxe também Flávio, que é o faixa preta segundo Dan de Karatê. Enfim, o que eu quero. O mais recente, vou trazer o mais recente, foi sábado agora. Foram 2 médicos da SAMU que a gente fez lá no Grautec, em Goiânia. Levou o pessoal para fazer curso de primeiro socorro. Então, sempre na área de segurança ou na área de bombeiro civil, a gente está sempre agregando a galera. Porque se precisar de segurança, a gente vai estar ativo. Precisou de uma ocorrência na área de saúde, a gente também está ativo. Aí, para contratar você? Só entrar em contato pelo 96. Pode falar. Vamos lá. E a gente vai passar na tela. 96380555. Esse é o meu telefone, tanto pessoal quanto de contratação. Ou falar com o líder da Ciborgue, que hoje eu nomeei ele como líder. Foi uma votação bacana. O mestre de capoeira Iaô, do grupo Extrema Cor. Mestre meu de capoeira, de Bruno também. Ou pelo contato dele. No momento não lembro agora de cabeça dele, mas enfim. Pode colocar na tela, né? Hoje eu estou mais como. Eu estou à frente como comando da equipe e o líder, e eu sozinho não consigo. Dentro de tantas profissões, eu mexi com contrato e outras coisas. Então a gente fez uma votação e ele foi quase unânime, o escolhido para ser o líder da equipe, pela maturidade dele, pela simplicidade, pela honestidade dele. Aí, assim, a parceria que a gente tem, ele é o líder da equipe da Ciborgue. Então, tanto faz você fechar contratos comigo ou com ele. Falou comigo, tá falando com ele, falou com ele, tá falando comigo. Agora me diz, e a coordenação? Vamos lá. Pra onde? Na história. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu comecei a trabalhar como guarda municipal. Na campanha, fui locutor de campanha. E também foi político uma época, né? Fui candidato a vereador. E youtuber também. A gente tem que falar antes de acabar aí, viu? Vai sim. Lembra disso? Escreve aí. São tantas profissões que... Lá pergunta qual foi? Coordenador. Eu comecei a trabalhar como guarda municipal, né? Na prefeitura. E aí, tipo, por eu ser muito eclético, ter várias profissões, sempre que precisava de alguém, aí lembravam de mim. Era o Severino do Zona Total, faz tudo, né? Eita, tá precisando, de repente o cara pra cortar o cabelo, aí me chamava. E isso, cada vez que eu era chamado para uma determinada área, ficava descoberto a escola cuja qual eu trabalhava como guarda municipal. E aí a diretora, tipo, gosta de mim até hoje, Dona Selma, um abraço pra ela. Ela me liberava, porém ficava aquela lacuna. Tipo, cadê o segurança daqui? Cadê o guarda municipal? Foi quando, de uma secretaria, eu passei para outra. Me tiraram de uma secretaria, me colocaram em uma que eu era, assim, que eu não trabalhava só em uma função, em várias, né? Que é da ação social que eu estou até hoje. Foi quando meu amigo Damerson saiu da coordenação de serviço de convivência. Isso, irmão de Daniele. E aí o que acontece? Perguntaram ele, tem que ser um cara, assim, proativo, um camarada que não só seja coordenador, mas também mexa com várias coisas, né? Tipo, professor de educação física, fazer eventos e alguma coisa. Aí ele falou, tem um cara certo pra área. Que faz tudo. Faz tudo, Jojó. Aí ele me indicou. Quando ele me indicou, agradeci tudo e tal, até porque ele arrumou um emprego, não acredito que em Carpina, né? Aí
Aí todo mundo sentiu a falta dele e tal. E assim, foi quando eu comecei a ser o coordenador de serviço de convivência, que também não passei muito tempo lá, não. Fui coordenador por um rápido período mesmo, e assim, para ser bem sincero, eu me sinto mais útil em outras funções do que como coordenador. Porque coordenador, tu vai ter que coordenar toda uma equipe. E camarada que vive nesse mundo muito assim, de trabalhar em uma coisa e em outra, às vezes não tem tanto tempo para estar coordenando. Sim. É só aquilo ali. E assim, requer muito meu tempo. Viagens para reuniões e Organização. tudo. E às vezes assim, minha forma de trabalhar é um pouco diferente do que acredito que a galera estava meio habituada, entendeu? Eu, pro fim dessa área militar, vamos dizer assim, tudo que eu falava, a turma só associava com militarismo. Por exemplo, se eu cobrasse algo, se fizesse uma crítica construtiva, a turma, porque ele civil exército, porque ele é negócio de segurança. Não, nada a ver, puxa, porque eu gosto das minhas coisas muito certas, sou muito sistemático nessas questões. Aí, quando eu vi que não estava dando muito para mim, aí foi quando, também nesse mesmo período, apareceu a necessidade na secretaria ter um segurança, por ser um local que a gente trabalha com o público, assim, às vezes chegavam pessoas alteradas lá tal, e precisava de um segurança lá. E não tinha, aí me contrataram e me deixaram como segurança da Secretaria de Ação Social. Até hoje. Até agora. E o vereador? Vamos lá. É primeiro vereador e YouTube. Eu Porque prefiro. um tem a ver com a outra, na né? verdade, a questão da candidatura a vereador foi por conta do YouTube. Então, Tem que falar primeiro do programa Jojó Show. Vamos lá. Como eu falei no início da entrevista, quem está acompanhando aí vai lembrar, eu imitava Silvio Santos com o Davi na escola, brincava, tal, essa questão que foi também um passo para poder ser locutor. E aí imitava Silvio Santos, imitava Lula, imitava... Como era Silvio Santos aí um pouco? Uma beijação, na verdade. Oi! Mas é assim. Lula era como, Lula? Companheiros e companheiras. boa! É muito bom. Eu não lembro agora, assim. Eu lembro desses dois específicos, era mais que eu imitava, né? Aí, resumindo. Colocava o dedinho assim do Lula ou não? Na verdade, a amiga Daniela e eu não. Eu botava a mão no bolso. Nos outros. Aí, em uma certa brincadeira, em frente à Academia Visual, Renan, com alguns amigos meus, aí chegou tocando aquele hino do Topar Tudo por Dinheiro. Ritmo é ritmo de festa. E eu comecei a brincar, imitando. Oi, veja só, não sei o que, tá. Começando o programa, Jojó. Eu só dizia Jojó. Foi quando passou um amigo nosso de bicicleta e fez Jojó Show! Bem assim. Bem assim. E aí a galera começou aquela greia, brincando, todo rindo e tal. Aí tá Jojó Show, aí tava aparecendo mais aqueles programas da TV cearense, né? Enio Carlos Show, João Inácio Show, aí Jojó Show, entendeu? Mas aí, tipo, quando ele falou Jojó Show, não foi se referindo a programa. Ele falou querendo me elogiar, me chamando de bonito. Eita, Jojó Show e tal. E aí pegou. Jojó Show. Mais ou menos isso aí, entendeu? E até acho até engraçado que alguns amigos meus falam na naturalidade Jojó Show. Se tu soubesse por que é show. Aí, resumindo, vamos fazer um vídeo. Brincando, isso foi uma brincadeira. Na época que estava muito estourado o Facebook. Né? Eu não sei se tinha WhatsApp, nem lembro. Eu acho que não sei. Era mais Facebook, né? Porque saiu do Orkut para o Facebook. Pronto, Facebook. Aí fizeram um vídeo meu, foi Renan, fez um vídeo meu, brincando, imitando, tal, Silvio Santos, tal, descaracterizado mesmo, só tinha saído da academia. E aí, fazendo entrevista, brincando ali e tal, botou na página dele lá do Facebook. Foi mais de 300, foi 400 visualizações, que pra época era muito. Hoje é 10 mil, não sei quanto, mas na época 300 era como se fosse hoje 5 mil. 6 mil visualizações. Porque na época não tinha nem todo mundo tinha acesso à internet. A internet, isso. Então, quando atingiu mais de 300 visualizações, o pessoal comentando e tal, aquilo ali bombou. Viralizou. Na época, viralizou. Eu passava na rua, eu perdi minha identidade, na verdade, né? Ninguém chamava mais de João antes nem de Jojó. Era Jojó Show. Jojó Show. E aí, tivemos a ideia de fazer um vídeo com o Rodrigo, que é professor agora ele é professor da Academia de Yuri. Ele tem uma aparência muito grande com o ator Daniel Hotfield. Rodrigo, ele tem uma aparência
Agora nem tanto, mas na época ele mais franzino, magrinho, ele tinha uma aparência muito com aquele ator que fez Harry Potter. Sim, parecia demais. Parece muito. Daniel, se não me engano, é Daniel Hotfield, é uma coisa assim. O nome em inglês do ator. Aí, então vamos fazer tal, e o Rodrigo todo tímido e tal. O Pedro tava construindo aquela parte de cima da academia ainda. Aí, não, então vamos fazer lá em cima, que tá na construção ainda, ninguém vai ver tal. E aí esse vídeo bombou. Foi pra mais de sei quantos mil. Pra um. Na época foi mais que como se fosse hoje 20 mil. Um sucesso na da época. época. E aí, tipo assim, como a gente faz as coisas na brincadeira, a gente não tem noção da proporção que aquilo tá tomando, né? Até um certo dia, minha mãe me convidou para ir para um baile no clube, um baile dessas músicas mais antigas. E aí, quando eu passei da porta do clube, e passei pelo muro, o pessoal começou a gritar: Jojo Show, Jojo Show, Eita. Jojo Show, que o cantor parou. Quem é Jojo Show? Será que o E eu fiquei. do nada, E eu fiquei estagnado, sem ter reação. Era um misto de vergonha, com vontade, com emoção, com vontade de rir. Aquela coisa ficou. Eu digo, caraca, e o pessoal tudo tirando foto comigo nas mesas. Sério isso. Foi uma sensação bem única assim, entendeu? Aí o caraca, e a galera que achou tirando foto, eu tímido, eu fiquei vermelho. Enfim. Foi quando eu comecei a perceber o grau da onde a proporção. Aí um rapaz chamado Júnior Solidão, amigo nosso, que na época fazia edição de vídeo, se interessou, veio falar comigo, pelo menos, quero fazer tuas edições, como é que a gente faz? Aí fechamos a parceria, e lembrando, gente, a gente não ganhava nada, era pela diversão mesmo, era pela greia mesmo, assim, pra brincar. E aí começou a tomar uma proporção mais séria, com edições de vídeo, com entradas, e aí, tipo, fez um canal no YouTube. Mas o que mais bombava era nas redes sociais. Já no Instagram, a gente fez. Aí a gente caracterizou o personagem com paletó, com blazer, né? Com peruca. Começou a levar a coisa. Uma montagem. Começou a levar a sério a coisa. Pô, o negócio começou a se encaminhar pro lado mais sério. E aí começou a dar errado. Parece uma mentira, né? Mas tipo, cara, tinha tudo pra dar certo. Ia ser um YouTube do momento na época, mas começou a dar errado. A gente seguia muita linha do Pânico na TV. Era um programa que passava na TV, depois passou a ser da Band, né? Mas aí a gente seguia muito aquela linha, que não era um humor sarcástico, era um humor depravação mesmo, era um humor mais solto mesmo. Aí o que acontece? Humor é muito bom e engraçado quando é com o outro. Quando é com você, nem todo mundo aceita. Entendeu? E aí o que acontece? Um programa como o Pânico e outros, eles têm uma bancada de advogados. Então, quando alguém entra com ação judicial ali, eles já estão prontos para rebater, e tem várias vertentes, brechas, que os caras não são lesados em nada. Mas um Jojó, na cidade de Condado, não tinha bancada, era algo brincando, tal, enfim. Quando alguém falava algo errado que a gente editava, colocava no vídeo, alguém vinha, se não tirar o processo. E aí começou a perder a graça da coisa. Não, mas faz o seguinte, faz um vídeo logo, pedindo permissão da pessoa. A gente fazia, mas na lei, por lei, não cabe muito isso não. Tipo, a galera se propôs a fazer a entrevista, você fazia, alguém cometeu uma gafe, não quero mais não, tire. Mas a graça era aquilo. A graça de qualquer programa de humor é a gafe, é alguém fazer algo inusitado. Se for uma entrevista muito centrada, deixa de ser programa de humor, entendeu? Então aí começou já a dar errado por aí. Ameaça de pessoas, dizendo que ia processar. E poxa, tinha sempre estar cortando, dava mais trabalho ao rapaz. Foi também na época que ele arrumou um emprego, a gente tava com tanto tempo, a gente fazia uma filmagem no sábado. Só com 15 dias é que ele mandava a edição. Sair o vídeo. Que ia sair o vídeo. E a galera quer ver um dia depois que sai, né? Positivo. E aí, tipo assim, eu tive um problema também nessa questão de humor, porque a turma, hoje, eu consigo separar. Eu, João Anderson, Jojó, né, eu consigo separar cada profissão que eu faço. Mas as pessoas não, nem todo mundo consegue. Por exemplo, eu sou Jojó Show enquanto eu estou caracterizado com o personagem de Jojó Show. Mas quando eu estava na Ciborgue, como comandante da Ciborgue, a turma não sabia. Aí chegava e dizia, Jojó Show. Aí, não, só o Jojó Show, isso não me incomoda não, gente. Até porque, na verdade, você está me chamando de show. Assim, não é ofensivo, não, de hipótese alguma. Até porque Jojó também não é um apelido, né? Jojó Show,
falo de boa, oi, tudo bom, filho? Mas, eu digo confundir as coisas, tipo, eu tava num ambiente sério, trabalhando de segurança, o cara vinha com liberdade. Imita Silvio Santos aí! E eu ficava olhando pra cara do dito cujo. E, De tipo, braços cruzados. aí a turma, eu vou colocar, deixa eu ver um termo que eu possa colocar aqui no podcast. Os meliantes, os meliantes começavam a achar que, tipo, pô, eu sou um cara legal, brincalhão, gostar de humor. Era 24 horas. Eu era 24 horas e fardado, tipo, eu não teria autoridade nenhuma, não teria posicionamento nenhum. Aí quebrava uma cara. Acontecia muito isso. O camarada começava lá uma confusão, quando eu chegava perto, uns me respeitavam, não, pô, Jojó, tá, ficava de boa, outro não, ia com palavras de baixo escalão, e vai pra aquele canto, porque tu não é de nada. Aí a gente usava um negócio que a gente aprendeu no curso chamado força progressiva. Estou usando o termo imobilizações e dependendo se o camarada se alterar ao ponto de querer nos agredir, a gente se defendia. Sim. Eu estou usando o termo bem técnico. Com a banda da capoeira. Mais ou menos aí. Aí assim, eu parei com o programa por conta disso. Ameaças de pessoas que participavam do vídeo, querendo processar. Eu parei também por conta do rapaz que fazia as edições. Era na amizade. Então ele arrumou um emprego. Claro que ele ia deixar de trabalhar para estar fazendo diversões, né? Brincadeiras, né? A turma confundia o personagem Jojó Show com o vigilante, o segurança, João Anderson. Aí assim, quando eu comecei a ver que isso aí estava de uma certa forma me prejudicando ou me afastando de algumas pessoas, aí eu matei o personagem. Entendeu? Aí eu deixei de fazer Jojó até hoje. Se alguém me chamar, não faço. Brinco aqui e tal, beleza. Mas, tipo, pra me caracterizar e fazer. Só se eu estiver ganhando muito dinheiro. Mas, assim, naquela época, tu foi um dos primeiros, então. Em Condado. Acho que o primeiro. Eu acredito. Eu acredito. Acho que foi o Sim. primeiro. Nesse segmento de humor, tinha um rapaz auxiliano que fazia, mas não em Condado. Ele fazia em Goiânia. Era bem parecido, só que era um humor sarcástico. Aquele humor mais CQC, mais sério. Fazia pergunta e ficava sério. Ele fazia, mas não em Condado. Ele fazia num programa de Goiânia, que eu não lembro agora. Que tinha até uma vez fazendo. Auxiliano do podcast? Do podcast. Isso. Era mesmo? Ele fazia. Ele primeiro que eu, acredito. Só que em Goiânia. Mas ele fez em Goiânia. Mas em Condado. Condado, Assim, tipo, o programa é de Condado. foi tu. Eu acredito que sim. Se não me falha a Eu memória. não lembro de outro, não. Tinha de dança. De dança eu sei que tinha na época. De dança, assim, de humor, eu acredito que de Condado eu. Foi. Porque Auxiliano já fazia, porém, o programa não era de Condado, era de Goiânia. Que inclusive, rapaz, tem um nomezinho. Tô na mídia não, acesso. Enfim, era um nomezinho, não lembro agora qual era. Mas enfim. Aí quando isso começou as profissões, né? Na verdade, isso não era profissão, era brincadeira. Começou a se chocar. Aí eu tive que matar uma das. Eu não ia perder dinheiro, trabalhar no meu segmento de segurança, que eu ganho dinheiro para estar me divertindo. Arriscado a ser processado por uma brincadeira, que pessoas não levam, né? Não tinha mais tempo. O rapaz, eu tinha que estar procurando alguém para estar fazendo as edições. O programa começou a ficar sem graça, porque, tipo, se tu corta as partes engraçadas porque alguém vai processar, acabou a graça do programa. Concorda? Aí, assim, eu peguei e disse uma coisa. Matá-lo. Vamos enterrar isso aqui. Aí foi pra política. Só que nesse período, isso eu tô falando na forma geral. Entre esse período foi um período político, onde, como vocês sabem, em qualquer cidade, principalmente de interior, as pessoas que são mais vistas, elas são mais lembradas, né? E principalmente nessa área política. Por conta dos seguidores, do pessoal, Jojó Show e tal. Aí eu recebi um convite de sair candidato a vereador. Na verdade, não. E tu aceitou? A princípio, não. Porque assim como qualquer cidadão consciente, por mais que tenha ideias para querer mudar alguma coisa ou ser diferenciado em alguma coisa, a gente sabe que o interior, principalmente, para poder ganhar uma política, tem que ter dinheiro. Se não tiver, é você ser hipócrita ao ponto de dizer que sem dinheiro você ganha. Não ganha, é mentira. Embora o cara seja um camarada de um poder aquisitivo menor, mas ele teve que pegar empréstimo com A, com B, com C para bancar a campanha, embora depois ele pague. Mas a verdade é essa.
Ninguém. E nessa época, Eita, Dana, aí eu não lembro. Isso foi há 6 anos atrás. Hoje eu tô com 35, 29 anos. É. aí tu recebeu o convite. Eu recebi o convite dessa pessoa em específico, não só dela, e várias pessoas. Várias pessoas me chamavam, seja eles candidato a prefeito ou a vereador. Eles queriam que eu formasse parte, fizesse parte da chapa deles. E aí aceitei, a priori, o convite dessa pessoa. Prometeu, assim como qualquer e bom político, prometeu céus e terra e não cumpriu. Ah, sim. Claro, isso aí é fato, né? Não cumpriu, não são todos, mas 90% é assim. Não cumpriu. E aí, tipo, foi quando eu percebi isso na metade da campanha. E aí meio que eu desisti. Eu comecei a ser locutor da majoritária, que é para o prefeito. Eu digo, não, eu vou desistir, vou abdicar de minha campanha, porque eu já vi que não ia rolar. Até porque a pessoa não prometeu nada, e tipo, eu só estava servindo de escada, né, para aquela pessoa. Aí foi quando eu disse, não, vou abdicar da campanha aqui, vou ajudar a majoritária. Porque, né, eu tenho uma certa intimidade com a pessoa majoritária, e aí eu comecei a ser locutor. E ajudei mais do que talvez se eu tivesse saído como... Aí tu ficava no sim. Eu fazia parte, tinha um quadro de locutores, né? Porque não é só um, são vários, né? E eu era um dos. Eu fazia algumas vietas, eu saía gritando em um dos paredões, instigando o pessoal, né? Agitando a galera, como diz aí. E foi dessa parte que eu entrei na questão de locução, junto também com o Jojo Show. Personagem. O personagem, Jojo Show. E até hoje muita gente me chama de Jojo Show, não sei porquê. Até porque eu matei ele. Eu matei ele em 2014, gente. No meu celular o número é salvo, o professor já achou. E muita gente. Na lápide Jojo Show. Qual a profissão que ainda tu pretende ter? Assim, uma que tu talvez. Eu pretendo ter, porém, assim, vai depender muito de mim, realmente. Claro, né? Como todas as outras, depende de mim. Mas, assim, essa é mais em específico. Eu tenho que realmente, tipo, me abdicar de algumas coisas para poder focar só nessa. Gente, e é bom vocês pegar essa parte aí, porque, assim, uma das profissões que eu acho, eu não estou dizendo que ela é a mais, até porque tem várias profissões que são show de bola. Mas umas que eu sou muito fã, vou dizer assim, é do militarismo. Sou muito fã do militarismo. Não sei, não me pergunte de onde veio isso. Não sei de onde veio, assim, não sei se é por ver meu pai fardado, meu pai é guarda municipal. Eu não sei se é por isso. O meu avô já foi vigia. No engenho. Então deve ter alguma coisa, alguma ligação aí que isso me fez. Mas, assim, sei que também, eu gosto de ressaltar isso aqui, que em toda profissão vai ter bons profissionais e maus profissionais. Que a turma diz, mas tu tá falando bem daquela entidade X, mas tem muito cara que é assim. Poxa, se a gente for falar assim, toda e qualquer profissão vai ter gente boa e gente ruim. Isso não é a profissão, é a pessoa. É bom frisar isso aqui. Mas uma profissão que eu sou fã é da Polícia Militar. Por incrível que Polícia Militar. Inclusive, graças a Deus, hoje eu tenho vários amigos mesmo, que eu posso chamar de amigos, na polícia. Inclusive, eu sou padre de um amigo meu de infância, e ele é sargento. Mas tu já fizesse concurso? Fiz várias vezes. Por alguns eu não passei, porque tinha ponto de corte. Para quem não sabe o que é isso, é quando você tem que atingir uma média naquela matéria e você não conseguiu. Mas minha pontuação, minha nota foi muito boa, no caso de ponto de corte eu não passei. E a outra vez por causa de não fiquei na reserva, né? Por causa de uma... Então é aquela coisa. Faltou estudar mais. Isso aí eu sou consciente. Mas também eu quero acreditar também que nem tudo é para todo mundo. Talvez se tivesse minha pessoa hoje como policial militar, que já passou o meu tempo, eu não posso mais fazer para militar, posso fazer para civil. É o que eu vou tentar ainda. Mas para militar não posso mais. Mas, assim, imagina se eu fosse um policial militar hoje, não teria o comando da Ciborgue. Então, tá entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que todo mundo que trabalha nessa área, um interliga o outro, assim, um que ajuda o outro. Uns com mais, claro, a patente maior, um é constituído pela instituição federal, outros pela estadual, outras é só uma empresa privada. Mas eu me considero hoje, a gente da equipe da Ciborgue, a gente somos um apoio para a Polícia Militar. Até porque a gente entende que no estado não tem efetivo, não tem um evento na rua, por exemplo,
o efetivo de polícia militar é pouco. Então tem que ter a segurança privada, tem que ter o guarda municipal, tem que ter o guarda do apito, que é o guarda tem? noturno. Você já foi o guarda do apito? Não. Não tive essa oportunidade Essa ainda. oportunidade não tive. Mas assim, mas é um trabalho arriscado, entendeu? Assim, mas eu sou fã mesmo, uma profissão que ainda eu penso tentar, né, que eu almejo ainda, ao menos é policial civil. Eu sou fã da galera da polícia militar. Vou mais além, sem puxa-saquismo, que eu não sou disso, né? Nem querer aqui fazer mídia, mas no mundo que vivemos hoje, para mim, são os anjos da guarda da gente. É uma profissão que é muito mal remunerada, perigosa, porque da mesma forma que nós temos família, eles também têm, eles estão arriscando a vida dele e da família dele, porque marginal, ele não visa só a questão do policial, ele visa até a família do policial. Os camaradas se privam de estar em alguns lugares com a família, porque fica, né, com medo e tal. Ele também tem insegurança dele, é ameaçada, Mas, tocando nesse assunto, a profissão que eu sou fã mesmo é a polícia militar. Não é nem professor de educação física. Isso aí eu fui pro acidente do destino. Gosto da área. Sou formado, gosto demais. Até porque eu também entendo que é outra profissão também que é muito mal remunerada. Até porque, assim, a área da saúde, todo mundo, fulano é médico, fulano é enfermeiro, né? O técnico, enfermagem e tal. E a gente trabalha com prevenção. Entendeu? Para alguém adoecer, entendeu? Se a gente trabalha ali o físico da pessoa, o mental, raramente ele vai adoecer. Então, assim, enfim, a gente trabalha com a forma preventiva. Não é questão de estética, eu falo de saúde mesmo. Então, assim, gosto muito dessa área, mas eu sou fã mesmo da galera que é da Polícia Militar, velho. E quando é um camarada da polícia, não só convencional, mas especializada, eu sou mais fã ainda. Então, professor, a gente tá chegando na reta final aqui do nosso programa. A gente dá um tempo, né, para não ocupar muito o tempo do convidado. A gente pede que você deixe uma palavra aí pra galera que tá assistindo, ou a galera que... É porque assim, a gente vai postar e vai ficar para sempre na internet. Então a galera que assistir, se espelhar nas suas palavras e continuar sonhando. O que você tem a dizer essa galera? Pode ser pra sua câmera aqui, ó. Caraca, o que dizer? Fui pego de supetão aqui, hein? Vamos lá, mas o que dizer? Um camarada que tem várias profissões e até hoje, assim, almeja a enveredar também em conhecimento em outras. Até porque, enquanto tiver vida, há conhecimento. Leigo é aquele que acha que já aprendeu de tudo, né? Aquele que sempre está aprendendo, sempre está buscando e valoriza toda e qualquer profissão, porque o trabalho é digno, né? Todo o trabalho é digno. Lembrando, sendo lícito, moral e legal. Eu quero dizer o seguinte: se você está desempregado hoje, claro, está desempregado, está aí batendo cabeça, entregando um currículo, cara, às vezes talvez você só está simplesmente focando em um ponto. Eu, por exemplo, foco em vários pontos, porque se esse caminho aqui tiver ruim de seguir, eu vou por aqui, aí, enfim, o que é que eu digo? Seja eclético em tudo na vida, não só em questão de gosto musical. Muita gente é eclética em gostos musicais, mas seja assim também e proativo em tudo que você faça. Procure buscar outras coisas, tipo, se isso aqui não deu certo, o mundo vai acabar ali não, cara. Procura outra coisa. Eu volto a repetir. Leigo é aquele que acha que já sabe de tudo. Então, eu acho que por isso, até hoje, eu trabalho com vários segmentos, e até hoje, e isso é bom até mentalmente para mim, de uma certa forma, porque você trabalha com coisas distintas, que não tem nada a ver uma com a outra, e onde a maioria delas me acrescenta em alguma coisa. Então, assim, o que eu tenho a dizer para a galera não desista dos seus sonhos, procure não só focar em um ponto, focar em vários, porque se aqui não deu certo, ali vai dar, enfim, em uma hora a sua hora vai chegar, beleza? Isso aí. Então, professor, muito obrigado aí pela honra, né, de ter essa conversa muito, muito alegre, muito pra cima, né? Isso foi um prazer para mim. Daniele, fala alguma coisa, Eu já conheço há um tempo, né? E com certeza a gente vai trazer você. Opa, foi só o primeiro. Esse assunto é polêmico. Eu acho que 7 religiões, né? 7 religiões. 7 religiões. Eu acho que um podcast só pra essa. Então vai ter um podcast só pra religião. E assim, é um prazer sempre ouvir. E a gente sempre tem uma troca. Verdade. A minha família já, né, tá inclusa aí, vocês viram. Na minha vida, né? Na vida dele. E a gente, com certeza, a gente vai ter outros episódios aí com o Jojo. Beleza. João Anderson. João Anderson. Eu que agradeço, né, por esse convite.
Espero que a turma goste, né? E tenha conhecido um pouco desse Jojó, que uma hora é uma coisa, uma hora é outra na questão de profissões, né? Mas acima de tudo, é camarada amigo, para quem é amigo. Para quem não é amigo, vai ter meu outro lado, isso é normal. Mas assim, assim como várias profissões que também tenho e que eu pretendo ter, assim eu cultivo minhas amizades, entendeu? Eu procuro entender a cabeça de um, a cabeça do outro, eu procuro ser amigo de tudo na melhor forma possível, melhor segmento possível. E Dani, eu não tenho nem o que dizer, né? Porque Dani eu conheço desde pequeno, né? Não só ela, como a família dela. Então, como eu falei aqui, Doca, por exemplo, pra mim é um irmãozão meu, entendeu? E Bruno, conheci já, ele já é maiorzinho por causa dessa área da dança, tudinho, mas a gente foi uma amizade aí que até hoje perdura. Pra quem não sabe, pra quem elogia aí, tu dança muito forró, ele é o responsável, tá, gente? Ele Ele é o professor de forró, tá ligado? Então, é quase uma geração passando aí, ó. Nossa, é mesmo. Haja conhecimento. Então é isso, Valeu, galera. Se inscrevam no canal, tá bom? E fique aguardando o próximo episódio que vai sair em alguns dias, tá certo? Vou deixar aqui a rede social do nosso professor aqui, do nosso Profissões. Versátil. Esse cara aqui é um bombril, tá ligado? E utilidade. É isso. Utilidade. E vou deixar também minha rede social, a rede social de Daniele, tá bom? Vou deixar nosso Pix aí pra quem quer ajudar, quer dar presente aí ao canal, tá Sim, bom? Bora compartilha. fortalecer, tá certo? Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Beijo, até o próximo episódio, hein? Valeu, Tchau. tamo junto. É nóis. Falei pra essa câmera piada ali do cara.